Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos abordar um mapa de manutenção e patologia das edificações, pessoal. Matéria muito importante porque através dela vocês têm acesso a tópicos muito importantes do nosso universo da engenharia civil, que são as patologias, bem como os tratamentos e as manutenções inerentes a esse tipo de anomalia na nossa construção civil. Então, pessoal, muita atenção nessa matéria, conteúdos importantíssimos que são de um valor extremo na prática profissional do engenheiro civil, beleza? Mas antes, claro, quero te convidar para se inscrever nesse canal, deixar seu like, porque isso me ajuda muito, pessoal. Estou aqui tentando ajudar vocês com esse vídeo. Em contrapartida, peço unicamente isso, que se inscreva nesse canal, deixe seu like, porque me ajuda demais, tá bom? Queridos, vamos lá então, o nosso mapa. Então, ele é um mapa muito legal. Por quê? Porque a proposta aqui é de elaboração de um laudo técnico, pessoal. E eu já verifiquei, fiz com alguns grupos de estudo esse mapa ao longo da semana e de fato tem vários itens que se aproximam muito ao lado técnico profissional que a gente encontra no cotidiano da vida profissional. Então é uma proposta muito interessante e certamente vai ser útil lá na frente quando vocês já estiverem no mercado profissional. E aqui, pessoal, a problemática é o seguinte: a gente tem uma academia cujo nome é Natação Água Viva, e aí foi feita uma laje, como tá aqui escrito, né? Durante o primeiro contrato, fez uma laje lá no piso superior, né? Marcelo, proprietário da academia, localizado na cidade de Maringá, buscou seus serviços, tá? Enquanto engenheiro, beleza? Dado que surgiu algumas anomalias que começaram a aparecer na laje de cobertura da área da piscina principal. Então a gente tem a laje lá do piso superior na cobertura e começou a surgir algumas anomalias, algumas coisas estranhas nessa laje superior. E ele relata que várias anomalias que surgiram, entre elas, como aqui a gente pode verificar manchas de tom amarelado tendendo para marrom. Além disso, a gente verificou que apareceu trincas, né, acompanhando o sentido das vigas e da própria geometria da laje, trincas de linhas relativamente retas. Além disso, ele notou também que pequenos fragmentos de concreto começaram a se desprender, caindo na área da piscina, o que gerou uma preocupação. Verificou ainda, pessoal, que quando ele tocou nesses pontos, o concreto parecia mais frágil, com textura esfarelada, atenção, hein? E ao bater levemente com uma chave de fenda, a gente percebeu um barulho mais oco. Bom, enfim, são várias anomalias, várias patologias, leiam com calma. E aí o laudo, pessoal, ele pede uma série de elementos, como todo e qualquer laudo técnico. Então tem dados do contratante, realmente ele colocou em diversos blocos e ficou bem organizado. Então só dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesses textos, nesses títulos, e aí responder embaixo que vocês terão um corpo completo. Bom, ok. Então eu trouxe aqui o material inerente a uma dessas patologias, que são várias, né? Que certamente vai ajudar vocês aí em relação à execução. Então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Atividade de mapa de manutenção e patologia das edificações. E bom, a patologia que eu quero abordar aqui com vocês é em relação ao relato do Marcos, né, o proprietário da academia, sobre o esfarelamento do concreto. Bom, o que é isso? Bom, a gente tecnicamente chama esse fenômeno, né, de delaminação em relação ao concreto. Nada mais é do que o desprendimento de partículas finas da superfície, seja da laje, da parede, da viga. Visualmente nota-se um aspecto arenoso ou um pó sobre o piso, né, se for laje em questão, ou sobre a superfície, além de pequenas falhas e irregularidades ao toque. Então, quando a gente toca, a gente verifica que tem o desprendimento de material. Com o tempo, esse desgaste pode se aprofundar e aí pode gerar consequências piores, como fissuras, rachaduras, buracos e até inclusive comprometer a resistência da estrutura. Lembrando, pessoal, como a gente
dado o momento que vocês já estão, todo mundo que tá careca de saber, seja laje, viga, pilar, a gente tem toda a parte superficial, depois concretado, mas lembrando que está revestido no interior de armadura. Então é fácil e muito simples a associação. Ocorre esse desgaste continuamente, a tendência é desgastar no material e, num caso extremo, pode chegar até nas armaduras. E lembra, a armadura é o elemento essencial para a sobrevida e para a longevidade da nossa estrutura de concreto armado. Bom, esse fenômeno, quando não tratado, acarreta custos elevados, com manutenção corretivas, aumento de risco de acidentes e ainda reduz a vida útil do piso, da superfície, da estrutura, além de impactar negativamente a imagem, seja da empresa, da residência, da edificação de modo geral. Bom, e quais são as causas? Ponto importantíssimo, entender o fenômeno, elencar as causas, dado o nosso laudo. Bom, a gente tem várias, né? Não dá para afirmar que essa é uma causa só, às vezes até é uma causa única, mas é interessante e importante conhecer as diversas opções que podem explicar, porque a partir daí, dado o nosso contexto, a gente consegue inferir a causa mais provável e mais assertiva. Bom, uma dessas causas, inclusive, é a mistura de concreto inadequada. Como assim, professor? A qualidade e a proporção dos componentes de concreto são determinantes. Geralmente é a causa, inclusive, mais frequente, tá? Excesso de água na mistura, por exemplo, dilui o concreto, torna o concreto mais poroso, reduz sua resistência mecânica e deixa ainda a superfície suscetível a danos como fendas e esfarelamento. Erros na dosagem do cimento e agregados também resultam em uma matriz fraca, incapaz de resistir ao desgaste do uso diário. Ou seja, que a gente tem... Bom, como eu estava dizendo, então, pessoal, o excesso de água ele traz consequências negativas em relação ao nosso produto concreto. Por quê? Porque ele dilui o cimento, torna o concreto mais poroso, reduz sua resistência mecânica e deixa a superfície, o piso suscetível a danos como fendas, inclusive esfarelamento. Erros na dosagem de cimento e agregados também resultam em uma matriz fraca, incapaz de resistir ao desgaste do uso diário, pessoal. Ou seja, a gente está falando, em termos gerais, de traço do concreto. Lembra lá de materiais da indústria da construção? Um traço que nada mais é do que a dosagem de cada elemento utilizado para fabricação do concreto. Então, um erro, sobretudo excesso de água, pessoal, traz todas essas consequências e geralmente, diria na maioria dos casos, quando se tem esse fenômeno, o erro está justamente aí, traço, dosagem equivocada. Bom, qual outro fator importante, pessoal, que a gente pode elencar aqui? Processo de cura insuficiente. Lembra? A gente tem dois processos muito importantes, a pega e a cura. E o erro em relação à cura é realmente um erro capital que pode trazer várias e várias consequências negativas, e essa é uma delas, o esfarelamento. A cura é crucial para o desenvolvimento da resistência. Concretos curados de forma inadequada secam rapidamente, perdem parte da umidade necessária para reações químicas do cimento e se tornam frágeis. Lembra? Dúctil e frágil? Frágil significa que a gente tem a ruptura de forma muito abrupta. A superfície não atinge a dureza ideal, facilitando a delaminação, que é o esfarelamento, com o tempo e o uso. Bom, pessoal, e um outro elemento que pode explicar isso também são as falhas na execução. Deficiências na execução, como aplicação do concreto em camadas muito finas, acabamento inadequado, clássico, né? Falta de nivelamento, ausência de juntas de dilatação ou erros na aplicação de impermeabilizantes também aumenta a probabilidade de pulverulescência, que nada mais é do que o esfarelamento, tá? Então, todas essas causas elencadas aí podem explicar e contribuir para o evento dessa patologia. Ok, então a gente já entendeu o que é o fenômeno, listou as causas e quais são as soluções possíveis, palpáveis para esse tipo de problema. Bom, primeiro, reparos superficiais. Para danos ainda restritos à camada superior ali da superfície, né, ou do piso, recomenda-se aplicar uma argamassa de reparo própria para concreto, seguida da aplicação de um adesivo epóxi. Epóxi, pessoal, nesse caso ajuda bastante. Esse produto ele vai penetrar ali nos poros, restaurando a integridade. Além disso, aumenta a resistência à abrasão e sela a superfície contra as novas agressões externas. Outra alternativa é a raspagem de toda aquela superfície que está danificada e a reaplicação na camada superficial. Então, outro ademão.
Em situações de delaminação, ou seja, esfarelamento mais extensa, talvez seja necessário raspar. Então, mecanicamente, né, pega lá e raspa, a lixa e raspa toda a camada, removendo detritos e, em seguida, a aplicação de uma nova camada de concreto ou revestimento autonivelante de alto desempenho. O sucesso do procedimento depende de uma preparação adequada da base e escolha correta dos materiais, fundamental. E uma terceira solução possível para esse tipo de patologia é a aplicação de selantes, endurecedores e consolidantes. Pessoal, também aí já é uma alternativa mais química, né? A aplicação de produtos químicos para auxiliar reagentes que são muito eficazes. E quais são as finalidades e a ação desses produtos? Então, como o silicato de sódio ou lítio promove reações químicas que densificam e aumentam a resistência do concreto existente, isso pode ser a solução viável para o nosso problema. Eles formam uma barreira contra o desgaste, facilitando a limpeza e, portanto, prolongando a vida útil da sua superfície, do seu piso, da sua laje. Beleza? Bom, meus queridos, então eu vou ficando por aqui. Então a gente listou o que é o fenômeno, como ele ocorre, quais são as causas que promovem essa patologia, bem como as suas soluções, beleza? Queridos, se precisar de alguma ajuda, ficou qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp. Meu número tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Será um prazer enorme atender vocês, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!